Se a doutora Diana se sentir à vontade, quiser tomar seu assento aqui, fique à vontade, doutora Diana. Fique a teu critério, tá bom? Eu vejo que você está concentrada aí. Tá bem? O alcoolismo para nós poderá ser descrito como uma compulsão física aliada a uma obsessão mental. A despeito de se tratar de um dos problemas mais antigos da humanidade, apenas recentemente começamos a nos beneficiar com novas maneiras de tratá-lo. Convido então Dr. Aaron Belzak Reiners. Primeiramente, boa noite. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui dividindo o conhecimento com vocês. E normalmente quando eu vou falar em público eu sempre começo com uma história. Uma vez tinham dois beduínos andando num deserto e um deles tinha só água e o outro tinha só comida. Eles se encontraram em algum oásis e aquela noite eles dividiram a sua água, cada um ficou com metade da água do outro e o outro ficou cada um com metade da comida do outro. E eles conversaram a noite inteira. Naquela manhã, na manhã seguinte, quando eles foram embora, cada um foi com metade da água e metade da comida do outro, mas o conhecimento que eles partilharam era inteiro. Então o conhecimento é o único bem que quando você divide, ele se multiplica. Então, queria agradecer a Brisa por multiplicar o conhecimento dela e queria que a gente, cada um fosse para casa com mais conhecimento do que chegou hoje aqui, tá? Então, primeiramente, eu sou o Dr. Aaron, tá? Eu sou formado em Medicina pela PUC do Paraná, fiz residência especialização em Psiquiatria na Heidelberg e fiz a minha pós-independência clínica na Universidade de Positivo, tá? O CFM, ele sempre exige que o médico, quando vai fazer uma palestra, ele declare os seus conflitos de interesse antes da palestra. Então, o único conflito de interesse que eu tenho contra a recuperação é que eu trabalho com isso. Então, eu estou aqui vindo dar essa palestra para tentar convencê-los a fazer um tratamento que eu provenho, né? Então, esse é meu único conflito de interesse. Eu coordeno a equipe médica da Clínica de Recuperação em Niná, lá em Piraquara. Eu também trabalho no ambulatório da Clínica Porto Seguro e eu também atuo no meu consultório particular. O que é o álcool? Acho que todo mundo conhece o álcool, mas o que é o álcool? O álcool, ele é um produto derivado da fermentação. Então a gente tem que ver que, segundo o Marcelo D2, é uma coisa natural e não pode te prejudicar quando ele fala da cannabis, mas o álcool é uma coisa natural, o álcool está presente na natureza, Toda fruta que cai no chão e apodrece vai ter álcool ali. Inclusive o álcool, ele dá o gosto de podre para as coisas, certo? Toda vez que você come uma fruta podre, você sente aquele gosto horrível de fruta podre. Acho que todo mundo já cometeu o erro de comer uma fruta podre e sentir aquele gosto na boca. O álcool faz parte daquele gosto podre, O álcool não é uma substância palatável. O que significa não ser palatável? É que não foi feito para a gente comer, Por que a gente ingere o álcool? Eu sempre falo, quem aqui bebeu a primeira dose de álcool e achou agradável? Poucas pessoas, Porque o gosto do álcool não é agradável. A primeira cerveja tem um gosto horrível. Por que a gente bebe cerveja? Porque a gente ensina o nosso paladar a gostar daquilo. Vodka, tequila, é horrível. Por que a gente toma? Porque a gente ensinou, a gente acostumou o nosso paladar a gostar daquilo, E falando um pouco de história, por que o álcool é uma substância tóxica, O álcool é uma toxina. Por que a gente toma álcool? Porque há muito tempo atrás aconteceu uma mutação numa enzima que a gente tem no nosso corpo, eu vou falar um pouco dela depois, que tornou a gente apto a metabolizar o álcool. Antigamente, o macaco, o nosso ancestral em comum com os macacos, depois aquele pré-macaco virou um macaco e virou um homem. Esse pré-ancestral, ele não podia ingerir álcool. A fruta podre, se ele comesse uma fruta podre no chão, ele morreria. Então teve uma mutação genética que nos fez capazes de metabolizar o álcool. E desde aquele primeiro macaquinho que comeu aquela fruta podre, o que aconteceu? Ele ficou embriagado, E o álcool, por ser uma droga bifádica, todos os mamíferos que são expostos a uma droga que vai fazer aumentar a dopamina no nosso córtex, ele vai sentir o quê? Prazer, Então aquele macaco que comeu aquela fruta podre, ele sentiu prazer, ele ficou eufórico com aquela quantidade de fruta que ele tinha comido. Então, o que aconteceu? Ele quis comer mais e mais e mais daquela fruta podre, Quem sabe chamou os outros macacos junto com ele para comer mais daquela fruta podre, para ficar eufórico junto com ele, tá? Então o álcool é uma coisa natural, ele é um processo de fermentação. E o problema do álcool qual é? É que ele é um solvente. A água é um solvente universal. O álcool também é quase um solvente universal. O que o solvente faz? Ele dissolve, E o álcool, por ele ser
hidrofílico e hidrofóbico, ele vai ser diluído na água e também na gordura. Então, qual que é o principal problema do álcool? É que ele vai conseguir passar a nossa membrana. A gente é feito do quê? O corpo humano é feito de células. E a célula, ele vai ter uma camada bilipídica, que é feita de gordura. Então, o álcool, ele consegue atravessar essa camada de gordura com muita facilidade. Então, o álcool, quando a gente ingere ele vai ficar difuso em todas as células do corpo, menos o osso. Tá? Mas vai acabar interferindo o osso por causa da absorção de vitamina D, que eu vou falar depois. Então, o que o álcool vai fazer? Quando ele entra em contato com essa camada bilipídica, ele vai dissolver ela. Então, a gente tem uma célula, o álcool ele vai estar diluído em todo o corpo, ele vai entrar em contato com essa camada externa da célula, a parede da célula, e vai acabar meio que dissolvendo ela. Quando essa camada da célula ela é dissolvida, machuca a célula, os nossos macrófagos, que é a nossa célula de defesa do corpo, vão acabar atacando essa célula. Então vai acabar inflamando e matando essa célula a longo prazo. Outra coisa que o álcool além de ser um produto da fermentação, além de ser um solvente quase universal, ele também é uma droga depressora do sistema nervoso central, assim como a Brisa comentou. O que é uma droga depressora do sistema nervoso central? É uma droga que vai deixar a gente deprimido? Também. Mas ela é depressora no sentido que ela vai hipoativar o nosso cérebro. Tá? O álcool, quando entra em contato com o sistema nervoso central, ele faz com que o cérebro fique menos ativo. E como que ele faz isso? Como eu falei para vocês, ele é uma droga bifásica. Quando eu começo a beber, o álcool vai entrar em contato com a célula da minha boca, do meu esôfago, tá? E ele já vai fazer com que essa célula inflame. Pouco, mas ele vai machucar a minha boca, a minha língua e o meu esôfago. Isso aumenta a chance de câncer, tá? O álcool, ele vai causar muito câncer. Eu tinha um professor de oncologia que ele falava: o dia que você vai fazer uma prova de residência e for uma questão de oncologia e tiver álcool e tabaco na questão, pode marcar que provavelmente você vai acertar. Então, assim que eu ingiro o álcool, assim que ele entra na minha boca, ele já está fazendo mal para a minha língua e para o meu esôfago. Assim que o álcool ele cai no estômago, ele também já começa a agredir a parede do estômago e ele vai ser absorvido 20% no estômago e 80% no intestino. Tá? Então, assim que ele tem contato com a parede do estômago, porque ele consegue ser difundido fácil pelas membranas, que é uma mucosa, ele já vai começar a ser absorvido e já vai começar a ser distribuído pelo sangue. Então, no estômago, o que o álcool vai causar? Ele vai causar inflamação, ele pode causar uma gastrite, pode causar uma úlcera, pode causar sangramento e pode causar câncer também. Então, assim que ele entrou em contato com o meu estômago, ele já está me fazendo mal e já está sendo absorvido. Depois que ele é absorvido no meu estômago, ele continua pelo trato digestório e vai para o meu intestino, certo? Lá no meu intestino ele vai ser absorvido em 80% e vai acabar parando no meu sangue também. O que o álcool vai fazer no meu sangue? O álcool no sangue, ele vai diminuir o pH do sangue. Então, diminuindo o pH do sangue, deixando o pH mais baixo, ele deixa meu sangue mais ácido. E o nosso corpo está em constante uma batalha. Todos os processos do meu corpo são para manter o pH do meu sangue, a temperatura do meu corpo, meu coração batendo, meu pulmão respirando, fazendo a troca gasosa. Então, essa diminuição do pH sanguíneo vai causar inflamação em todos os tecidos, tá? Porque o meu sangue está espalhado no meu corpo inteiro. Então, ele vai inflamar aonde? Vai inflamar o meu corpo inteiro, tá? E ele também tem um efeito anticoagulante. Então, quando eu estou alcoolizado, se eu me cortar, vai demorar mais para o sangramento parar, tá? Então, ele vai fazer isso no meu sangue. Estando no meu sangue, ele vai para onde? Ele vai para todos os tecidos. Ele vai para o meu fígado, vai para o meu pâncreas, vai para o meu cérebro, vai para o meu coração, vai para o meu rim, vai para todos os tecidos. O que ele vai fazer no meu pulmão? A gente tem uma condição chamada pulmão alcoólico. Não sei se já ouviram falar do pulmão alcoólico, mas basicamente o que ele vai fazer? A gente tem aqui na nossa traqueia, no nosso pulmão, uma membrana ciliar, que são os cílios que ficam se movimentando para ajudar na limpeza do pulmão. Então, quando eu ingiro o álcool vai para o meu sangue. Quando eu faço o teste do bafômetro, eu estou exalando o álcool, certo? Então, esse álcool vaporizado que sai pelo meu pulmão, ele vai machucar essa membrana ciliar, que vai dificultar a limpeza do meu pulmão. Eu vou conseguir tirar menos agentes patogênicos do meu pulmão. E quem ingere álcool e tem essa condição que é chamada de pulmão alcoólico, tem 10 vezes mais chance de ter uma infecção pulmonar e tem 4 vezes mais chance de morrer dela. Então, o álcool também vai fazer mal para o meu pulmão. O álcool vai estar no meu coração, né? O coração ele bombeia sangue para o corpo todo, mas ele bombeia sangue para si mesmo também.
Tá? Então essa diminuição do pH no sangue e a presença de álcool na célula muscular cardíaca vai fazer com que o meu coração bata num ritmo, vai causar uma arritmia, vai fazer que o meu coração bata mais rápido e num ritmo diferente. Quando o meu coração bate mais rápido e num ritmo diferente e ele está inflamado, o que acontece? Aumenta a chance de eu ter um infarto, tá? Aumenta a chance de placas ateromatosas, né, que podem depois se deslocar e fazer uma aterose, uma trombose. Então vai fazer mal para o meu pulmão, vai fazer mal para o meu coração. Estando no sangue, quem que vai metabolizar esse álcool no meu corpo? É o fígado, tá? Cerca de 90% da metabolização do álcool vai ser feita no fígado. Então eu ingeri o álcool, ele desceu para o meu esôfago fazendo mal, fez mal para o meu estômago, foi para o intestino, foi absorvido, foi para o sangue e foi para o fígado. Quando eu ingiro o álcool que a gente ingere em todas as bebidas, né, o pessoal fala, se eu tomar cerveja, se eu misturar cerveja com vodka, se eu misturar vodka com vinho, eu passo mal, mas isso não existe. O álcool da cerveja é o mesmo do vinho, que é o mesmo da vodka. Tá? Ele é o etanol. A gente ingere etanol. Então, o etanol, ele é tóxico, mas ele não é tão tóxico assim para nós. O problema do etanol, qual é? É que ele vai passar por uma metabolização, por uma enzima chamada ADH. ADH é álcool desidrogenase. Então, o etanol, ele vai passar pelo efeito da desidrogenase. Pena que não tem slide, porque estava bem gráfico no slide aqui, mas acho que dá para entender. Vamos usar a imaginação. O álcool, ele vai passar pela metabolização da enzima chamada ADH, que é álcool desidrogenase, e ele vai virar etanol. Então, o etanol vira etanol, tá? Que é o etanol, ele é muito mais tóxico do que o álcool, tá? O etanol é tóxico, mas o etanol é muito mais tóxico. Então a gente transforma o álcool em etanol, e esse etanol ele vai ter mais facilidade ainda de passar aquela membrana e vai fazer mais mal para a célula por causa dessa facilidade de passar pela membrana. Quando ele entra no hepatócito, que é a célula do fígado, o que ele vai fazer? Ele vai degradar as proteínas dentro do hepatócito. Ele vai acabar inflamando esse hepatócito e depois ele vai acabar matando esse hepatócito. E a célula do fígado, quando ela morre, ela não consegue se regenerar na mesma velocidade com que ela morre, certo? Então, para não ficar aquele espaço vazio na célula que morreu, que ele vai ser reabsorvido e vai acabar virando TGO, TGP e γ-GT, que são os exames que aumentam, um dos exames que pioram o alcoolismo, né? Para não ficar aquele espaço vazio no fígado, o nosso corpo vai preencher aquele espaço da célula que morreu com gordura. E a gente vai ter a primeira fase da doença hepática do alcoolismo, que é a esteatose hepática. O que é a esteatose hepática? É o fígado gorduroso, né? Eu acredito que a grande maioria de vocês aqui deve ser alcoolista. Quem nunca fez um exame e descobriu que estava com esteatose hepática, né? Essa é a primeira fase do alcoolismo, da doença hepática do alcoólatra. A segunda fase qual é? É a hepatite gordurosa, tá? De tanto eu matar a célula do meu fígado e de tanto aquela célula do fígado ser substituída por gordura, meu fígado vai ficar tão gorduroso que no primeiro, na esteatose hepática, ele aumenta de tamanho. Na segunda fase, ele vai começar a fibrosar. Então ele vai ter uma hepatite gordurosa, em vez de aumentar de tamanho e ficar aquele fígado gordo, ele vai começar a diminuir de tamanho e ficar mais fibrótico. Essa é a segunda fase da doença hepática do alcoolista. E depois vai vir a terceira fase da doença hepática do alcoolista, que é a cirrose. Tá? A cirrose hepática é quando o nosso fígado ele fica bem denso, ele fica fibrótico, ele está todo fibrosado, ele vai acabar diminuindo de tamanho e vai ser a cirrose hepática. A cirrose hepática é a falência. Tá? Eu não tenho mais hepatócito, que é a célula do fígado funcionando. Eu vou ter um fígado que não funciona mais. E qual que é a função do fígado? O fígado ele serve para sintetizar várias proteínas no nosso corpo. Tá? O fígado é como se fosse a fábrica do nosso corpo. Então, quando o meu fígado para de funcionar, eu não consigo mais metabolizar, eu não consigo mais transformar as coisas do meu corpo. Tá? Então, a minha coagulação vai ficar prejudicada, a minha massa muscular vai ficar prejudicada. Quase tudo que existe no meu corpo vem do fígado, então o meu fígado não vai mais conseguir fabricar aquelas coisas que eu preciso. Tá? E acaba virando câncer. Né? A Brisa citou o caso do pai dela, é aquela evolução padrão. Né? Vai ter esteatose, vai ter hepatite gordurosa, vai acabar virando cirrose, e em vários casos a cirrose vira câncer. 5 a 10% dos pacientes que têm a cirrose hepática
vão acabar desenvolvendo um câncer, né? Na cirrose, o único tratamento é transplante hepático. Se você já chegou nessa fase de cirrose hepática, a única coisa que vai salvar a tua vida é o transplante, tá? Isso acontece junto com o pâncreas, né? Porque 90% da metabolização do álcool no corpo vai ser feita no fígado, 10% vai ser feito pelo pâncreas. Só que assim, o fígado é um órgão grande, né? Toda essa área aqui do nosso corpo é o fígado. O pâncreas já é um pouquinho menor e o fígado é uma célula robusta. O pâncreas, ele já tem um tecido mais friável, ele tem um tecido mais leve, assim. E qual que é a função do pâncreas? O pâncreas é como se fosse uma glândula. E ele tem a parte endócrina e a parte exócrina. Então, o pâncreas, o que ele vai fazer? Ele tem uma comunicação direta com o intestino e ele vai secretar enzimas que ajudam na digestão, certo? Agora, quando o consumo de álcool é comum, é frequente, é crônico, vai inflamar a célula do pâncreas e aquela vesícula da parte exócrina do pâncreas, ela vai ficar friável e vai se desmanchar. Então, aquela bolsa de enzimas digestórias que tem no pâncreas, quando ela rompe, o que vai acontecer? O pâncreas vai acabar se digerindo. Então, vai causar uma pancreatite e a pancreatite é fatal, né? Assim como quando o fígado, né, você morre se não tiver um fígado, você morre se não tiver um pâncreas. E ainda vai bagunçar com a parte endócrina do pâncreas, que é onde vai fazer a insulina. Por isso que é tão perigoso beber. O diabético não pode beber, porque vai bagunçar com a produção de insulina. Uma das coisas que o álcool faz para diabetes é que ela bagunça com a parte endócrina do fígado também, do pâncreas também. Tá? O álcool vai fazer mal para os ossos. Por que o álcool faz mal para os ossos? Porque você precisa de vitamina D para sintetizar cálcio, para absorver cálcio. E você vai ter um precursor da vitamina D, e o álcool ele vai acabar impedindo que esse precursor da vitamina D vire vitamina D. Então você precisa de vitamina D para absorver cálcio. Se você não absorve cálcio, você não consegue formar osso. Então se você não consegue formar osso, você vai ter o quê? Osteoporose. O alcoolismo também vai causar osteoporose. Tá? Deixa eu ver na minha cola aqui, para a apresentação ficar mais fácil. Isso aí. E agora para o órgão mais importante. Aonde que o álcool vai agir principalmente? No cérebro. Tá? O que o álcool vai fazer no cérebro? O álcool é uma droga bifásica, então ele vai ter duas fases. Quando eu começo a ingerir o álcool, ele vai ser absorvido 20% no estômago, 80% no intestino, e ele vai começar a sua ação em mais ou menos 5 minutos. Porque aquela absorção que foi feita no estômago já vai colocar o álcool no meu sangue e o sangue vai para o cérebro. O que o sangue vai fazer no cérebro? O álcool vai fazer no cérebro? Eu começo a secretar mais dopamina. O que é dopamina? É o neurotransmissor do prazer. Então, quando eu começo a ingerir o álcool, eu vou ficar eufórico, eu vou ter prazer, né? Eu vou sentir mais prazer, eu vou ficar mais solto, eu vou ficar mais animado, eu vou sentir uma euforia, eu vou me sentir um pouco mais energético. Quando eu tomo álcool e me sinto bem, o que eu costumo fazer? Eu vou tomar mais álcool para me sentir ainda melhor. Tomo outra dose, fico melhor, fico mais eufórico, fico mais solto. Tomo a terceira dose, fico mais eufórico e mais solto. Tomo a quarta dose, a quinta dose e a sexta dose. Só que o álcool, aquela primeira dose que eu tomei, ela vai levar mais ou menos 60 minutos para ser inteiramente absorvida e para eu sentir o efeito total daquela dose. Mais ou menos quantas doses eu tomo em 1 hora? Dificilmente você vai tomar 1 dose por hora, vai tomar 2, 3. Então qual que é o problema do álcool? Quando aquela primeira dose está fazendo o efeito completo na minha cabeça, eu já ingeri mais umas 2, 3 doses. Então eu ainda vou ter que absorver todas aquelas 2, 3 doses para sentir como é que elas vão me deixar. Passado algum tempo, ingerir algumas doses, o que acontece? Tem muita dopamina na minha sinapse. Então, até prazer demais faz mal. Então, tem muita dopamina naquela sinapse. Como é que o meu corpo vai inibir aquela dopamina que está em excesso na minha sinapse? Através do GABA. GABA é um outro neurotransmissor. E é um neurotransmissor inibitório. Então, a primeira fase do álcool ela é dopaminérgica, eu fico alegre. E a segunda fase do álcool é a fase GABAérgica. Que a GABA é como se fosse um freio do cérebro. Por que o alcoolista fala enrolado, tropeça e fica com os reflexos diminuídos? Por causa dessa fase GABAérgica do álcool. Tá? Então a fase GABAérgica é a segunda fase e é o que vai me fazer ficar bêbado. A parte chata do bêbado, a parte ruim do bêbado. Tá?
E assim, é essa fase GABAérgica que ela vai ter cada vez mais facilidade. É por causa dessa fase GABAérgica do álcool que o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Tá? E assim, o nosso corpo ele está sempre buscando equilíbrio, homeostase. Então, se o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central, se o álcool é uma droga que me faz ficar para baixo, como que o meu corpo ele vai combater essa depressão que o álcool causa? Ele vai fazer uma força para cima. Então ele vai acabar liberando mais glutamato, que é um estimulante do sistema nervoso central. Tá? Então se eu tenho o álcool colocando para baixo e o glutamato colocando para cima, quando eu paro de beber, o que acontece? Se eu tiro essa força para baixo que o álcool causa, eu vou ficar com essa força para cima do glutamato. É por isso que o alcoolista treme quando para de beber. Porque o nosso corpo está lutando contra aquela depressão que o álcool estava causando. Tá? Eu achei que eu ia ter mais tempo, colocou 1 minuto aqui, vou tentar acelerar. Qual que é o principal malefício que o álcool causa? Quando a gente está bebendo muito, o álcool ele inibe a absorção de vitamina B no nosso intestino e ele também depleta a nossa reserva de vitamina B no corpo. Então o alcoolista pesado, crônico, ele vai desenvolver uma coisa chamada síndrome de Wernicke-Korsakoff, que é causada pela deficiência de vitamina B no nosso corpo. E o que é a síndrome de Wernicke-Korsakoff? Tremor, nistagmo, o olho começa a tremer, ataxia, que é aquela dificuldade de marcha, de andar, e a principal causa é a demência alcoólica. A síndrome de Korsakoff é a demência alcoólica. Então, ele vai ter amnésia anterógrada. Tudo depois da lesão, ele não consegue lembrar. Então, o paciente não consegue formar novas memórias. Né? Quem já assistiu aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez, com a Drew Barrymore, o alcoolista fica daquele jeito, ele não lembra do ontem. A gente tem um paciente na clínica que ele vive em 2019. Eu falo com ele toda semana, eu tenho a mesma conversa com ele toda semana, é incrível, porque queria poder filmar e mostrar para vocês. Tá? Então, a síndrome de Wernicke-Korsakoff, que é a primeira etapa, se você repor vitamina B, ela é reversível, mas a síndrome de Korsakoff ela não é reversível. Então, se você chegou nesse estágio, você nunca mais vai conseguir melhorar. Né? E por que a gente bebe? A gente bebe porque a gente é um ser hedonista, tá? O ser humano é um ser hedonista. O que é ser um ser hedonista? Vem do Éden, o jardim dos prazeres, né? Então, ser um ser hedonista está em busca do prazer. Então, eu bebo por quê? Porque me faz me sentir bem. Mas o álcool, ele não tem só a parte boa, né? Quando eu começo a beber, é legal, é bom, é divertido. Mas a gente vai ter a consequência daquilo, né? O que define o alcoolismo, né? O alcoólatra é aquele que tem por hábito beber. Não é o cara que bebe todo dia, não é o cara que bebe só fim de semana. O alcoolista é a pessoa que tem um prejuízo porque faz ingestão de álcool. O que é o prejuízo? O prejuízo pode ser social, pode ser familiar, pode ser laboral, né? Se você contar que o álcool, só de você começar a ingerir o álcool, ele já vai estar prejudicando a tua saúde, qualquer pessoa que bebe está tendo prejuízo. Né? Eu queria trazer para vocês um pouco de estatística, mas acho que não vai dar tempo, mas assim, existe uma coisa chamada índice DAILY, que é Disability Adjusted Life Years. São anos ajustados pela incapacidade que o álcool causa, não que o álcool, que todas as doenças causam, né? Em primeiro lugar é a psiquiatria. A psiquiatria é responsável por 30% dos afastamentos no mundo. Isso não é no Brasil, isso é no mundo, né? E as causas psiquiátricas que mais causam afastamento, né? O colega ali, o Marcelo, falou, eu bebia e ia no postinho pegar um atestado, né? Estava bêbado, porque não conseguia trabalhar. Então, 30% dos afastamentos de trabalho no mundo acontecem por causas psiquiátricas, e as 3 causas psiquiátricas mais comuns são alcoolismo, depressão e Alzheimer. Se você estratificar por idade esse índice dele, qual que é a idade que o ser humano mais trabalha? Dos 20 aos 45 anos, que é onde a produtividade dele está maior. Dos 20 aos 45 anos, o maior índice de prejuízo é o alcoolismo. Então, em número 1, o que faz o ser humano ser menos produtivo no mundo é o álcool. O que mais afasta o ser humano do trabalho, da família e de saúde é o álcool. Tá? 90% das pessoas no mundo já ingeriram álcool. 90% das pessoas do mundo já experimentaram álcool. 50% da população masculina no mundo tem o hábito de beber. Tá? 50% no Brasil das internações psiquiátricas são causadas por álcool no homem.
50% das internações psiquiátricas são causadas por álcool. Para você ver como o álcool é uma coisa difundida. Né? Eu sempre oriento meus pacientes, quando eles estão tratando, no pós-tratamento, né, que a gente tende a internar o paciente, quando ele vai no posto de gasolina, ele abastecer o carro e pagar na bomba. Por quê? Quando você vai pagar no posto de gasolina o teu cartão de crédito e a menininha do caixa pergunta para você, mais alguma coisa? O que tem atrás dela aqui? É álcool, tabaco e seda para maconha, não é? Então é uma coisa muito difundida. A gente tem um lobby muito grande hoje da indústria do tabaco e do álcool também. É muito difícil, nunca vão proibir o álcool. Como eu falei, o macaco comia fruta podre do chão para ficar bêbado. Né? A gente pegar historicamente o álcool, o primeiro registro de álcool que a gente tem foi há 7.000 anos atrás, na China. O homem descobriu a cerâmica, qual foi a primeira coisa que ele fez? Álcool. Ele fermentava o álcool na cerâmica que ele descobriu, com mel, arroz e uva. E depois veio o processo de destilação, o primeiro registro histórico da destilação. O que é a destilação? É você pegar uma coisa fermentada, cozir ela, né, e o álcool, como ele evapora a 70 graus, não assim como a água, ele vai evaporar primeiro e aquele álcool destilado vai estar ali com uma porcentagem maior. Né? Então, assim, o álcool é uma coisa que está muito encalacrado, está muito inserido na nossa cultura. Desde que a gente descobriu o álcool, a gente usa eles em rituais. Né? Veja a Igreja Católica. A Igreja Católica usa vinho na cerimônia, mas se beber demais é pecado. Né? E o muçulmano, por perceber o prejuízo que o álcool causava, proibiu. Né? O muçulmano é proibido beber. Mesmo assim, alguns bebem. Né? Diz que em algum país, não me lembro, acho que no Irã, no Iraque, se você for pego bebendo, são 60 chibatadas. Né? Não pode, é proibido. Tá? E é isso. Eu tinha tanta coisa para falar, acabou o tempo, pena que não deu para fazer o slide. Eu só queria pedir que a gente lembrasse, sempre voltasse o nosso pensamento para aquela pessoa que está na rua. A maioria da gente, todo mundo aqui deve estar em abstinência, mas eu queria que a gente tentasse voltar o nosso pensamento para aquela pessoa que está na rua e ainda não achou o caminho da abstinência. Né? Se vocês precisarem de ajuda, vocês podem procurar a clínica, podem procurar o consultório particular. Se vocês conhecem alguém que está precisando de ajuda também, né? A melhor conduta é sempre oferecer ajuda. Tem várias famílias que me procuram e falam assim, doutor, o que eu faço? Oferece ajuda, oferece suporte. Né? Se você vai construir uma casa, o que você faz? Você procura um engenheiro, você procura um arquiteto. Se você está usando uma substância e está tendo prejuízo por ela, ou se tem algum familiar teu que está usando uma substância e está tendo prejuízo por ela, procura um especialista, procura uma psicóloga, procura um psiquiatra, que a gente vai tentar ajudá-lo a ver o melhor que a gente pode fazer. Obrigado pela atenção. Doutor Arão, muito obrigado pela sua experiência.